Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, ouvinte, eu sou Larissa Batista e a partir de agora seguimos juntos com as principais informações da Justiça do Trabalho. Quem abre esta edição é o repórter Rossini Gomes, de Brasília. TST garante estabilidade à diretora eleita para a CIPA em eleição anulada. Em nosso giro pelos regionais, o repórter Petros Farias traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais. Justiça do Trabalho não reconhece adicional de insalubridade a berçarista em Poços de Caldas. A empresa pode dividir as férias em 3 períodos. Nós vamos tirar essa dúvida no quadro Boato ou Fato. Se liga, o programa está no ar. Uma diretora eleita para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da empresa teve a estabilidade no emprego garantida pela Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. Ela havia sido eleita para compor a CIPA, mas o pleito acabou anulado. Quem conta essa história pra gente é o repórter Rossini Gomes. Na ação trabalhista, a diretora disse que foi dispensada 3 meses depois de ter sido eleita para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, mas a votação acabou sendo cancelada. Como ainda era candidata em uma nova rodada eleitoral, ela pediu o pagamento de indenização correspondente ao período de estabilidade, desde o registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato. A empresa alegou que a eleição foi anulada por causa de denúncias de irregularidades. Sustentou que as pessoas puderam votar quantas vezes quisessem porque a portaria do local de votação ficou sem supervisão. Ainda segundo a empresa, essa foi a primeira eleição para a CIPA e a empregada designada para controlar o processo não tinha experiência. Outro argumento foi que a anulação invalidava todos os atos relativos à eleição, inclusive o registro das candidaturas. O Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, na capital paulista, rejeitaram o pedido da empregada. Para o TRT, embora seja garantida desde o registro da candidatura, a estabilidade se destina exclusivamente às pessoas eleitas. Esse entendimento, porém, foi modificado pela 7ª turma do TST, levando a empresa a apresentar embargos à Seção 1 de Dissídios Individuais. O relator do caso na SDI1, ministro Alexandre Ramos, votou por restabelecer a decisão do regional. Ele considerou que, conforme o processo, não houve eleição válida nem posse dos membros da CIPA. Por isso, a trabalhadora não teria direito à estabilidade. Essa estabilidade só se aplica ao empregado que é eleito por uma eleição adequada. Sigo na ratio do item 3 da súmula 339 desta Corte, no sentido de que essa estabilidade não é uma vantagem pessoal, mas sim uma garantia para o desenvolvimento de atividade de fiscalização no âmbito do empregador. Após pedido de vista regimental em nova sessão, a ministra Kátia Arruda abriu divergência. Ela citou artigos da Consolidação das Leis do Trabalho que tratam do processo eleitoral das CIPAs. Um dos dispositivos estabelece que, em caso de anulação após os votos, como ocorreu no caso, a empresa deve convocar nova eleição no prazo de 10 dias. Para a ministra, essa previsão significa que a inscrição da candidata continuou vigente e, portanto, ela continuou protegida contra a despedida arbitrária. Por isso, caberia ao empregador comprovar que a dispensa decorreu de motivo disciplinar, técnico ou financeiro. Considerando que a estabilidade do cipeiro ela se dá desde a inscrição como candidato e que, no caso concreto, houve a anulação da votação, aquela inscrição já realizada, ao meu ver, daria ainda essa estabilidade, porque senão bastaria que se anulassem as eleições ou se anulasse o processo para que todos os trabalhadores inscritos para a candidatura pudessem ser demitidos. E, de forma reversa, se estaria atingindo a eficácia do artigo 10 das disposições constitucionais transitórias. O presidente do TST, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, seguiu o voto do relator.
uma vez não produzidos os efeitos esperados do resultado da votação posteriormente invalidada, não tem direito a reclamante à estabilidade provisória prevista no 10.2A. Já o ministro Augusto César acompanhou a divergência. Para ele, a empresa contrariou a boa-fé objetiva ao dispensar a empregada. Parece que aqui também, quando o empregador faltou a esse princípio, violou esse princípio da boa-fé objetiva, nós devemos caminhar no sentido de tornar nula essa conduta patronal. Por maioria de votos, a SDI1 considerou que o registro de candidatura ainda era válido quando houve a demissão. Por isso, a diretora tem direito à estabilidade no emprego. Foram apresentados embargos de declaração. Giro pela Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho negou o pedido de adicional de insalubridade de uma trabalhadora, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais. O repórter Petros Farias conta os detalhes do caso. A trabalhadora alegou que exercia atividade de berçarista e ficava exposta a agentes biológicos, em razão do contato com as secreções nasais, fezes, urina e vômito de crianças de até 5 anos. Mas a perícia concluiu que a trabalhadora não prestava serviços em condições insalubres. E, ao avaliar o caso, a juíza Eliane Magalhães de Oliveira, titular da Primeira Vara do Trabalho de Poços de Caldas, destacou que o trabalho da reclamante não se enquadrava nas condições previstas na norma regulamentadora federal número 15, sobre atividades e operações insalubres. A juíza ressaltou ainda que o local de trabalho da reclamante não era uma unidade de saúde que lida diariamente com indivíduos enfermos. Houve recurso em tramitação no TRT-MG. Boato ou fato? Fala, Carlinhos, tudo certo? Tudo tranquilo, Joana, e você? Tô bem, tô doida pra tirar férias logo. E você, já marcou as suas? Ainda não, tava pensando em dividir, não quero pegar 30 dias direto, sabe? Ah, vai dividir em 2 períodos, né? Não, eu tô pensando em 3 períodos menores, assim consigo viajar em épocas diferentes. 3 períodos? Não pode não, viu? Só tem como dividir as férias em 2 períodos. Bom, pelo menos por aqui, eu nunca vi ninguém tirar 3 períodos, não. É boato isso aí que a Joana tá falando, Carlinhos. A Consolidação das Leis do Trabalho detalha bem as regras sobre férias. Primeiramente, vale destacar que esse período de descanso é concedido por ato do empregador, da maneira que melhor atender ao interesse da empresa ou organização. Caso seja de interesse do empregador, em comum acordo com o empregado, é possível dividir as férias em 3 períodos. Desde a reforma trabalhista, que entrou em vigor em 2017, existe previsão legal para o fracionamento dos 30 dias de férias, em até 3 partes, desde que uma delas tenha pelo menos 14 dias e as outras não sejam inferiores a 5 dias cada. Quer saber mais? Está tudo lá no artigo 134 da Consolidação das Leis do Trabalho. A edição de hoje termina aqui. Não deixe de participar com sugestões pelas redes sociais. No Facebook e Instagram, o perfil oficial é @tstjus. Se preferir, mande um e-mail para crtv@tst.jus.br. O Trabalho e Justiça teve a apresentação de Larissa Batista, edição de Bruno Lima, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, colaboração das estagiárias Ana Neves e Sofia Elizabeth Vieira, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunholi e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Até lá, tchau! Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.